Então, dando sequência aos tumores do sistema nervoso, vamos tratar agora dos tumores ependimários, ou seja, originado do epitélio do epêndima. Existem vários tipos de tumores ependimários. O primeiro é o chamado ependimoma, que é um tumor de baixo grau. Grau 2 tem essas variantes, celular, papilar, de células claras e tanicítico. O ependimoma anaplásico, que é um ependimoma maligno, grau 3. E esses dois últimos são tumores benignos, grau 1, o ependimoma mixopapilar e o subependimoma. Então, o ependimoma grau 2 será o primeiro a ser descrito. Então, as sedes usuais do ependimoma de baixo grau, grau 2, são as cavidades ventriculares, particularmente o quarto ventrículo, como está sendo mostrado nessa imagem, um tumor nodular, com a superfície nodular, por vezes granulosa, que preenche parcial ou totalmente, neste caso, a cavidade do quarto ventrículo. Mas, de modo geral, ele mantém uma separação entre a parede do quarto ventrículo, exceto no ponto onde que ele se implantou, onde ele se originou. Essa é a imagem na ressonância magnética pós-contraste, um tumor que capta pouco, moderadamente ou mais intensamente. Existe uma grande variação na captação de contraste. Então a gente percebe um tumor sólido, nodular e, como foi mostrado na imagem anterior, uma separação entre o tumor e a parede do quarto ventrículo em boa parte do tumor, exceto em alguns pontos, onde provavelmente são os pontos de implantação. É um exemplo maior de ependimoma de baixo grau, grau 2, também do quarto ventrículo. Ele difere dos anteriores, que já é um tumor mais volumoso, que distende bastante a cavidade ventricular, mas mesmo assim ele ainda mantém uma separação nítida dele em relação à parede ventricular, exceto em um outro ponto, provavelmente indicando a implantação do tumor na parede ventricular. Também tem alguns cistos visíveis aqui, inclusive cistos hemorrágicos e cistos menores, como está sendo mostrado aqui à direita. Então o tumor ele é sólido e pode conter, como neste caso, pequenos cistos. Um outro ependimoma de baixo grau, grau 2, no terceiro ventrículo, um corte sagital do encéfalo. Então a gente vê um tumor sólido, nodular, que enche completamente a cavidade do terceiro ventrículo, faz saliência inclusive aqui na região supracelular. O tumor é sólido, com esse aspecto branco acinzentado, contém pequenos cistos, e essas áreas hemorrágicas na parte superior foi da intervenção cirúrgica da biópsia para o diagnóstico do tumor. Outro exemplo de ependimoma do terceiro ventrículo, um tumor também sólido, volumoso, que alarga e distende o terceiro ventrículo, embora a gente perceba um limite nítido entre o tumor e a parede ventricular, bem visível aqui em cima, por exemplo, vários cistos gelatinosos, visíveis, por exemplo, aqui na metade inferior ou mesmo na metade superior, e alguns desses cistos são hemorrágicos. Aqui em cima é uma complicação cirúrgica, foi feita uma biópsia, a secção do corpo caloso, e houve sangramento aí acima do corpo caloso, da intervenção cirúrgica. Uma ressonância magnética de um ependimoma do terceiro ventrículo, para mostrar um dos aspectos característicos, um tumor sólido, que de um modo geral capta heterogeneamente o contraste, o gadolínio, devido às áreas sólidas que captam mais, e essas áreas menos captantes provavelmente correspondem a cistos. E a gente percebe mais uma vez na imagem aquilo que eu já chamei a atenção anteriormente, a boa delimitação entre o tumor e o tecido nervoso, a parede ventricular. Outro exemplo de ependimoma, visto a tomografia computadorizada pós-contraste, um tumor volumoso, sólido e cístico, localizado no corno posterior do ventrículo lateral. A gente percebe então esse aspecto heterogêneo, áreas inclusive sugerindo calcificação, essas áreas mais hiperdensas, cistos de tamanhos diversos, também são frequentes esses ependimomas supratentoriais. O efeito de massa, há um desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. Eventualmente, o ependimoma tem localização extraventricular, como neste exemplo mostrado nessa ressonância na fase pós-contrastada. O tumor tem um implante na dura mater, ele se assemelha a um meningioma, no entanto, dele se distingue primeiro, porque falta a cauda dural e o tumor capta de um modo heterogêneo o contraste, tem essa grande área não captante, corresponde a um cisto,
Então, esses dois aspectos, a falta da cauda dural e a presença dessa área não captante volumosa sugestiva de cisto, permitiria fazer o diagnóstico diferencial com meningioma. Então, esse é um ependimoma fora da parede ventricular, localizado, implantado na dura mater. Ele é originado de células ependimárias localizadas ectopicamente. Uma outra localização comum do ependimoma é no canal raquiano, uma localização intramedular. Então, esse tumor aqui na ressonância magnética, ocupando vários segmentos medulares cervicais, ele capta de modo heterogêneo o contraste, áreas que captam mais e áreas que captam menos aqui em cima, e a associação dele com a siringomielia, que é frequente. Então, ependimoma de baixo grau, grau 2, da medula espinhal. E o quadro histológico do ependimoma grau 2 de baixo grau? Ele tem vários aspectos histológicos, e aqui representa o aspecto usual. É um tumor que, de modo geral, as células são justapostas, quer dizer, coladas umas nas outras, como vocês podem ver aqui. Lembrar que o epêndima é um tipo de epitélio, então dá esse aspecto das células se colocarem adjacentes umas às outras, justapostas. E esse aspecto que eu estou mostrando aqui na ponta da seta, um vaso sanguíneo envolvido pelas células neoplásicas, é uma estrutura típica que sugere muito o diagnóstico do ependimoma, é chamada pseudoroseta perivascular. Como o nome está dizendo, as células ependimárias neoplásicas se colocam a uma certa distância da parede vascular, e esse material rosa que aqui aparece são fibras gliais que se dirigem das células ependimárias à parede vascular. Não existe proliferação microvascular, o vaso tem uma parede fina revestida por camada única de endotélio plano. Outra pseudoroseta aqui embaixo com o mesmo aspecto. Além das pseudorosetas perivasculares, o ependimoma tem essas áreas também menos densamente celulares, as células se separam umas das outras por fibras gliais, esse material levemente róseo. E outro achado, que quando presente também é muito sugestivo, é essa roseta ependimária. Como o nome está dizendo, as células ependimárias formam pequenas luzes, pequenos canais ou túbulos, né, como está sendo mostrado aqui. Então, essa é chamada roseta ependimária, que lembra como se fosse fazendo um pequeno tubo neural, uma pequena cavidade ventricular. E, raramente, o ependimoma sofre diferenciação para outro tipo celular. Aqui à esquerda, um ependimoma típico, com áreas mais densamente celulares e áreas menos densamente celulares, preenchidas por fibras gliais, esse material róseo. E aqui à direita, uma diferenciação adiposa, quer dizer, células que lembram bastante os adipócitos. Então, apesar de ser células ependimárias, no decorrer da transformação do processo neoplásico, pode haver essa diferenciação para um outro tipo celular, que a gente chama uma diferenciação para um outro fenótipo. Então, uma diferenciação lipomatosa no ependimoma. Um evento raro, mas que pode ser possível. E agora vamos tratar de variantes de ependimoma. São ependimoma de células claras, também é um ependimoma grau 2 de baixo grau. É uma variante do ependimoma usual convencional. E por que esse nome? Porque as células, como está sendo mostrado nessa imagem, são núcleos arredondados, ovalados, né, com uma cromatina bem densa, envolvidas por um halo claro. Então, daí o nome de células claras. Então, obviamente, o diagnóstico diferencial deve ser feito com o oligodendroglioma, que pode ter um aspecto semelhante, ou neurocitoma central. Né? Caso haja dúvida, deve-se fazer imunistoquímica para fazer o diagnóstico diferencial entre ependimoma de células claras e o neurocitoma central, que também é o ependimoma intraventricular. Já o oligodendroglioma, ele não tem localização intraventricular e teria outros aspectos que podem ser procurados e, caso ausentes, pode então reforçar o diagnóstico do ependimoma. E aqui a gente vê também a delimitação nítida entre o tumor e o tecido nervoso adjacente. Essa delimitação nítida também ela é muito frequente na maioria dos ependimomas convencionais e neste exemplo aqui do de células claras. Uma outra variante rara do ependimoma de baixo grau ou grau 2 é o chamado ependimoma tanicítico. Por que esse nome tanicítico? Isso vem de uma célula ependimária especial que tem características de epêndima e de astrócito. Daí o nome, então, ependimoma tanicítico, no qual a célula ependimária, então, reproduz esse tipo de epêndima com essas características de epêndima e astrócito simultaneamente.
Como a gente está vendo aqui nesse slide, que é o quadro histológico do ependimoma tanicítico, é um tumor cujas células são alongadas, o núcleo é bem alongado, e elas ficam separadas entre si por esse material fibrilar eosinófilo, que são fibras gliais. Portanto, as células são separadas por uma quantidade grande de fibras gliais, como acontece nessa célula ependimária chamada tanicito, né? Que é o nome dessa célula com característica de epêndima e astrócito. Então, o diagnóstico aqui pode até se confundir com o de um astrocitoma. No entanto, além do astrocitoma ter outros aspectos que não aparecem aqui, a gente vê que, por exemplo, aqui no centro dessa imagem existe uma certa disposição das células em torno desse vaso aqui, lembrando uma pseudoroseta perivascular. Então, a localização intraventricular, a presença dessas áreas sugestivas de pseudotas perivasculares pode, então, sugerir o diagnóstico do ependimoma tanicítico. Outra variante rara do ependimoma de baixo grau, grau 2, é o ependimoma papilar. Esse nome papilar vem desse aspecto histológico. O tumor então forma papilas orientadas e cortadas em várias direções, e cada papila é centrada por um vaso sanguíneo, e ao redor desse vaso sanguíneo as células ependimárias ficam então arranjadas na periferia. Então daí o nome de ependimoma papilar. Ele se assemelha até certo ponto com o papiloma do plexo coroide, no entanto se distingue por vários aspectos. O primeiro deles é que o estroma ao redor do vaso sanguíneo no ependimoma papilar é uma estroma glial. Já o estroma que fica em torno dos vasos, nas papilas do papiloma do plexo coroide, é um estroma fibroso. Além disso, no ependimoma papilar falta uma lâmina basal entre as células ependimárias e a parede vascular, enquanto que no papiloma do plexo coroide está presente uma membrana basal entre o epitélio do plexo coroide neoplásico e a parede vascular. Então existem várias características que permitem distinguir, separar o ependimoma papilar do papiloma do plexo coroide.